A pandemia, ela avançou isso daqui. Então, hoje, as pessoas aceitam fazer à distância. Quando eu estou falando de processo judicial, antigamente ainda era tudo presencial. Hoje, você pode requerer, né, o juízo virtual. Hoje, você pode fazer despachos com o juiz pelo balcão virtual. Você não precisa mais ir lá no fórum, pegar aquele negocinho e ficar na fila para fazer. Hoje, gente, está tudo sendo projetado para ser feito de maneira online. E primeira coisa que eu preciso que você entenda é que esse conhecimento, inclusive, ele não vai ajudar só o seu cliente, ele vai te ajudar, você, advogado que está aqui. Porque você já parou para pensar, né, em como o mero lapso temporal de vocês arrumar, porque você não vai chegar no fórum de blusinha de regatinha, de rasteirinha. Você vai ter que arrumar, não precisa ser de terno, mas você vai ter que andar minimamente arrumado, você não vai chegar lá descabelado. Então, vamos supor que você gastou meia hora para arrumar. No mínimo do mínimo, você gasta meia hora entre sair da sua... Por mais pequeno que seja a sua cidade, você vai gastar. Porque até você sair da sua casa, achar uma vaga, estacionar, descer, ir lá no fórum, ficar na fila para falar, né? Seja na secretaria, onde for você for falar, no mínimo do mínimo é meia hora. Porque, assim, na minha cidade, que nem é tão grande assim, que tem 700 mil habitantes, eu gasto pelo menos 1h30 para fazer isso, porque nunca tem vaga próximo do fórum. Aí eu tenho que parar 2, 3, 4 quarteirões, quando não é no estacionamento, e a gente ainda paga para fazer isso. Você está entendendo que esse tempo você poderia estar com a sua família, tendo tempo de qualidade? Você poderia estar estudando para acessar conhecimento que você ainda não tem, para ter resultados ainda melhores? Ou você poderia estar simplesmente na academia, que você fala aí que não tem tempo para malhar, ou poderia não estar fazendo nada, porque é seu direito. A gente não vive para trabalhar, a gente trabalha para poder viver. Então, eu preciso que você tenha essa consciência do quanto, às vezes, a falta de conhecimento é um erro de oportunidade. Porque aquele tempo que você está gastando para ir lá no cartório, você poderia estar fazendo outra coisa. E você pode falar para o seu cliente isso também. Porque ele pode, às vezes, estar na praia com a família, estar lá em Maragogi e assinar a escritura. Ele pode estar lá em Portugal, na Bélgica, na Espanha, nos Estados Unidos. Seja ele ou você, ele vai conseguir assinar. Primeira coisa, o primeiro site que eu já falei para vocês salvarem é o do e-notariado, certo? O e-notariado é a plataforma onde a gente lavra a escritura pública de inventário. Claro que aqui eu estou dando aula de inventário, eu sou especialista em inventários, mas professora de inventário, mas eu quero já te adiantar que a plataforma do e-notariado, ela não lavra apenas escritura pública de inventário. Ela lavra escritura pública de compra e venda, ela lavra escritura pública de doação, procuração pública, ata notarial, todas as coisas que a gente vai no tabelionato de notas, né, reconhecer firma, para fazer presencialmente, a plataforma do e-notariado pode fazer. Então, isso daqui é uma mão na massa, inclusive para outros serviços adjacentes que você pode oferecer no seu escritório ou para você fazer mesmo na sua vida, para facilitar a sua vida. O e-notariado. A gente vai começar falando do e-notariado, e o e-notariado é muito, muito, muito importante que você saiba as regras de competência. Não é qualquer cartório do Brasil que você pode utilizar. E é aqui que está a maior pegadinha do e-notariado. Porque a maioria das pessoas, ou deveriam saber, né? Quando a gente fala de um inventário em que eu vou presencialmente no cartório, ou seja, eu chego lá, eu piso no cartório, eu posso escolher qualquer um do Brasil, certo? Ah, mas eu moro em São Paulo, o inventário está no Rio de Janeiro. Tá, meu amor, você pode ir lá em Santa Catarina, que as custas são baixíssimas, né? A depender do valor do bem, por exemplo, e fazer a escritura lá. Ah, eu tô viajando, eu tô aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu posso lavrar aqui? Pode. Se você comparecer presencialmente, você pode fazer em qualquer um do Brasil. Qual é o fundamento para isso? Artigo 8º da Lei 8935, a Lei Geral dos Cartórios. Lá fala que é livre a escolha do tabelião, independente de onde se processa o inventário, de onde os herdeiros estejam. Mas para eu cair nessa regra de competência, eu preciso que todo mundo vá assinar presencialmente. Se pelo menos uma pessoa assinar digitalmente, eu tenho que olhar para o provimento 149 do CNJ. Então, ficou claro? Isso significa, se eu tenho 5 herdeiros,
Um vai assinar digitalmente, eu vou ter que seguir a regra do provimento 149 do CNJ, nosso Conselho Nacional de Justiça. Eu não posso olhar para o artigo 8º da Lei 8935. Ah, não, 3 herdeiros vão assinar digitalmente. A mesma coisa. Se pelo menos um vai assinar digitalmente à distância, o regramento que eu tenho que seguir não é o do artigo 8º da Lei 8935, mas sim o provimento 149 do CNJ. Recentemente, né, veio esse provimento que ele trouxe as regras do provimento 100, antigamente estava no provimento 100, aí abarcou, hoje está no provimento 149 do CNJ, o regramento do e-notariado.